Você está tendo uma noite incrível, como há muito tempo não tinha. Você olha à sua volta e se sente a pessoa mais sortuda da boate. A alguns metros de distância de você está uma pessoa da qual você nunca esperaria atenção. Ela te olha fixamente, como se te desejasse mais do que tudo. Essa é uma situação muito incomum. Você nunca antes havia experimentado essa sensação da maneira como sente agora. Você está tão atraído que suas pernas levam seu corpo e quando você percebe, já está frente a frente com ele. Um rosto lindo. Você o deseja imediatamente. Sua feição é tão gentil que você nunca poderia esperar crueldade. Mas a sua ingenuidade acabara de marcar as suas últimas horas de vida. Então apague a luz do seu quarto, porque eu vou lhe contar mais uma história do nosso acervo secreto. Imagino que você esteja se perguntando quem sou eu e onde você está. Eu sou o curador, o guardião das histórias deste acervo secreto. O acervo secreto está começando agora a postar vídeos no YouTube. Então, ao final deste vídeo, se você gostou, você pode colaborar conosco se inscrevendo neste canal. Isso é muito importante para nós, além de nos motivar a trazer cada vez mais conteúdos para vocês assistirem. Não deixe de conferir as nossas redes sociais. Estamos no TikTok e no Facebook. Então comente com seus amigos que gostam de terror. Agora vamos pro vídeo. Milwaukee, Wisconsin, 23 de julho de 1991. Nessa madrugada, os moradores e pedestres olhavam curiosos sobre o que se passava naquele prédio de apartamentos. As luzes das sirenes dos carros de polícia estacionados por toda a calçada iluminavam de vermelho os becos escuros e as paredes dos prédios à volta. As pessoas que passavam paravam para ver e perguntar aos policiais o que se passava ali, mas era apenas possível observar o rosto de espanto que eles expressavam ao entrar e sair do prédio com caixas e mais caixas lacradas. Os moradores do prédio também perceberam a movimentação incomum pelos corredores. Aquele falatório todo nunca antes havia acontecido, e alguns abriram suas portas para observar e tentar entender o motivo de tudo aquilo. Apesar de toda essa movimentação, era uma cena silenciosa, de uma maneira que as cenas de crime geralmente não são. Era um apartamento normal, que ficava em uma região menos favorecida da cidade. Não era muito limpo nem organizado, e cheirava muito mal. A polícia aquela noite encontrou partes de até 15 corpos humanos. E o homem que morava no apartamento foi preso. E durante o interrogatório, ele confessou ter matado pelo menos 11 pessoas. Tudo começou 13 anos antes da prisão de Jeffrey Dahmer, em Beth, Ohio, 18 de junho de 1978. Jeff, nessa época, tinha apenas 18 anos. Tinha acabado de se formar no ensino médio. Seu pai acabara de sair de casa devido a um processo conturbado de divórcio com a mãe de Jeff. Com raiva, ela também vai embora de casa levando consigo o irmão mais novo de Jeff. Assim, ele fica sozinho por semanas, sentindo-se abandonado por todos. Jeff criou uma fantasia de conhecer na estrada um homem bonito, com um corpo malhado, que pedisse carona e que no final eles pudessem se divertir. Ele nunca pensou que isso um dia realmente aconteceria. Até que um dia aconteceu exatamente como ele imaginava. Naquela semana, ele continuava sozinho em casa e com o carro à disposição. Ele dirigia por uma rua deserta após sair de um bar
a caminho de casa. E então, lá estava ele, o homem da sua fantasia, pedindo carona na estrada. Seu nome era Steven Hicks. Tinha apenas 18 anos. Então ele deu carona e o convidou para ir até a sua casa. E depois o levaria até o seu destino. Após um tempo de conversa e perceber que o homem não estava interessado nele e que queria ir embora, ele ficou pensando no que faria para mantê-lo ali. Ele não queria voltar a ficar sozinho. Então ele pegou um halter e bateu na cabeça dele. E depois o estrangulou com o mesmo halter. Então, com uma faca de caça, ele cortou cada parte do corpo, ensacou cada uma separadamente e percebeu que ficou em êxtase ao fazer aquilo, ao ver as partes brilhantes das vísceras. E depois espalhou os sacos pela floresta atrás da sua casa. E decidiu que iria esquecer aquilo e voltar a ter uma vida normal. Mas coisas assim nunca ficam enterradas. E foi nessa época, durante o divórcio, que Dahmer começou a se isolar do mundo. Essa era sua maneira de afastar qualquer pensamento doloroso. Durante o ensino médio, nenhum dos seus colegas pensou nele como sendo um cara mau. Só o achavam uma pessoa diferente. Muitos colegas achavam ele uma pessoa engraçada, porque ele fazia muitas pegadinhas na escola. E desde essa época, ele descobrira como se safar das coisas sem ser pego. As pessoas começaram a questioná-lo sobre o seu consumo excessivo de álcool e os perigos que isso o levaria com o passar dos anos. Mas Dahmer não ligava. Ele acreditava que o álcool era o único remédio que o fazia se sentir melhor e esquecer os problemas familiares e os desejos mais obscuros da sua mente. Um dos hobbies de Dahmer na época consistia em levar animais mortos para casa e abrir para ver como eram por dentro. Apesar de todos acharem muito estranho, nenhum deles ligava porque Dahmer gostava muito de biologia. Seu pai, inclusive, o estimulava com o intuito de que um dia ele teria uma carreira nas ciências. Contudo, nessa época do ensino médio, Dahmer era considerado um péssimo aluno. As pessoas atribuíam o seu mau desempenho ao fato dele estar passando por problemas familiares. Então, no último ano do ensino médio, foi feito um álbum para o anuário da escola, onde tinham todas as turmas, clubes, times esportivos, e Dahmer entrara em fotos de grupos ao qual ele não pertencia. Uma das fotos mais famosas foi a que tinha todos os alunos de destaque mais talentosos e inteligentes da escola. E Dahmer certamente não estava nesse grupo academicamente, mas mesmo assim ele estava na foto. Então, o presidente do grupo exigiu que cobrissem o rosto dele de todas as fotos. Dezembro de 1981. 3 anos após seu primeiro assassinato, Dahmer se muda para West Allis, Milwaukee, para viver com seu pai e a sua avó, e tentar largar o alcoolismo. Dahmer pensava em consertar a sua vida e esquecer as coisas horríveis que havia feito. Ele passou a ir à igreja com a sua avó, a ler a Bíblia e tentar afastar os pensamentos ruins. Mas depois de 2 anos, ele não conseguiu resistir. Voltou a beber e se envolver em muitos problemas com a justiça. Ele chegou a ser acusado de perturbação da ordem, atentado ao pudor, mas ficou em liberdade condicional. Então ele decidiu que queria suprir seus desejos sem machucar ninguém. Passou a sair na noite para boates, e por um tempo isso supriu suas necessidades.
ele passou a achar que deveria ficar mais tempo com os homens que ele achava atraentes o suficiente para ele se relacionar. Só que todos esses deixavam claro para ele que era um caso de uma noite só. Só que Dahmer não queria isso. Sempre que Dahmer saía e tinha a oportunidade e o lugar adequado, era difícil resistir a essa vontade de suprir seus desejos. E então ele começou a colocar droga para dormir nas bebidas que ele comprava para os seus parceiros, com o objetivo de ter total controle sobre eles. E isso o estimulava. Assim, passou a ver as pessoas como um objeto de prazer em potencial, em vez de vê-las como seres humanos. Seu desejo então começou a crescer e se tornar constante, e passou a ser o foco da sua vida. Até que um dia Dahmer conheceu em um bar Steven Tuoni, 25 anos, e foram juntos para um hotel. Sentindo-se atraído o suficiente para ficar com ele, Dahmer viu a oportunidade para satisfazer os seus desejos obscuros e, com a oportunidade em mãos, ele o drogou. Dahmer acordou na noite seguinte ao lado do corpo sem vida de Steven. Sem saber o que havia ocorrido, logo passou pela sua cabeça que, por engano, acabou ingerindo um pouco da droga que usava para suas vítimas. Concluiu pelos ferimentos que tinha espancado Steven até a morte. E não conseguia acreditar que havia matado de novo depois de tanto tempo. Então agora teria que tirar o corpo do hotel sem levantar suspeitas. Então, colocando o corpo de Steven dentro de uma grande mala de viagem, conseguiu sair do hotel tranquilamente, tendo inclusive a ajuda do motorista do carro para pôr a bagagem no porta-malas. E então Dahmer levou a mala para o porão da casa da sua avó. Era novembro e estava muito frio. Então ela ficou lá por uma semana, até que ele decidisse o que fazer com ela. Então um dia, quando sua avó foi para a igreja, Dahmer pegou uma faca, desossou o corpo e ensacou toda a carne em 3 sacos. Colocou o esqueleto em um lenço velho e esmagou com uma marreta. Jogou tudo no lixo, exceto o crânio. Ele o levava para o trabalho e dizia que o crânio fazia companhia a ele. Após esse assassinato, Dahmer realmente começou a piorar e passou a acreditar que pudesse estar sendo influenciado pelo diabo e que esse era o real motivo da sua vida, porque o desejo de matar passou a se tornar algo como fome para ele. Ele passou a fazer isso sempre que tiver a oportunidade, e nesse período ele fazia mais 2 vítimas: James Doc Stator, de 14 anos, e Richard Guerrero, de 22 anos. Sua avó começou a ficar muito incomodada com tudo que estava acontecendo na casa dela. Por várias vezes, Dahmer levou homens para dentro da sua casa na madrugada, até que um dia ela e seu pai acharam melhor que ele se mudasse. Então ele saiu da casa da sua avó e foi morar em um apartamento. Para manter as recordações das suas vítimas, ele decidiu comprar uma câmera Polaroid. Ele tinha 85 fotos de 13 vítimas quando fora preso. E então foi nessa época que Dahmer conheceu Sonsak Sintasselphone, de 14 anos, e o persuadiu a aceitar $50 por algumas fotos em seu apartamento. E lá ele foi drogado como as vítimas anteriores. Mas, de alguma forma, Sonsak conseguiu escapar. Depois disso, Dahmer foi preso por agressão sexual em 2º grau. Ele se declarou culpado e foi sentenciado a 1 ano de prisão, podendo sair para trabalhar e 5 anos de liberdade condicional. Durante o seu tempo na prisão, Jeffrey Dahmer não recebeu nenhum tratamento psicológico. E durante esse período que Jeff Dahmer fez a sua próxima vítima, Anthony Sears, de 24 anos. Em 14 de maio de 1990,
Dahmer se muda para o condomínio Oxford, em Milwaukee. Ele já havia matado 5 rapazes. O bairro era muito perigoso naquela época devido ao tráfico de drogas. Era um bairro em que a polícia se focava muito mais nesse tipo de caso, tornando o lugar muito favorável ao que ele fazia. Dahmer começou a achar que as mortes que ele causava estavam sendo desperdiçadas e decidiu que deveria incorporar a ele as suas vítimas, para que a partir dele elas pudessem viver. Então, sua próxima vítima, Raymond Smith, de 32 anos, foi a primeira experiência. Ele coletou seus bíceps e o seu coração, e os cozinhou enquanto olhava para uma foto de Raymond, e sentiu-se satisfeito. Era como se Raymond tivesse se tornado parte dele. Então, ele passou a fazer isso com suas próximas vítimas, além de ter ideias de criar um estado de zumbi nelas, de forma que pudessem viver sem ter vontade própria e satisfazer seus desejos de uma forma dócil, usando uma técnica de perfuração craniana e ingestão de ácido. Suas próximas vítimas foram Edward Smith, de 27 anos, Ernest Miller, de 23 anos, David Thomas, 22 anos, Curtis Strader, de 17 anos, Errol Lindsay, 19 anos, Anthony Hughes, 31 anos. Mas todas essas vítimas de Dahmer morreram sem que ele tivesse sucesso na transformação de zumbi. Porém, ele acreditava que sua próxima vítima, Conerak Sintasophone, irmão mais novo de Sonsak, aquele que havia sido abusado por Dahmer 2 anos antes, foi uma história de sucesso do seu método de zumbi. Porém, Conerak, mesmo após o procedimento de transformação, também conseguiu fugir do apartamento de Dahmer. Os policiais haviam ido até o apartamento de Dahmer para investigar se a história dele fazia sentido. E depois que Dahmer mostrou algumas fotos tiradas naquela noite, conseguiu convencer de que eles realmente eram namorados e moravam juntos. Depois que eles foram embora, Dahmer tentou novamente fazer uma incisão em Conerak. Mas dessa vez, o menino não resistiu e se tornou outra vítima. Por muito tempo, Dahmer tentou ser cuidadoso com o encobrimento de suas vítimas. Porém, nos últimos meses, ele havia perdido o controle. Os corpos estavam se empilhando em seu apartamento e precisava encontrar uma maneira de se livrar de todos eles. Então comprou um barril e os encheu com ácido clorídrico. E pensou que ele pudesse dissolver as partes dos corpos. A essa altura, Jeff Dahmer se sentia completamente perdido e sabia que não conseguiria mais se controlar. Ele continuava matando e esperando que algum deles pudesse satisfazer de uma vez por todas o seu desejo, de forma que ele já estava fazendo uma vítima por semana. Matt Turner, 20 anos. Jeremiah Weinberger, 23 anos. Oliver Lacey, 24 anos. Joseph Branderhoff, 25 anos. Última vítima. Dahmer havia desistido de controlar seus impulsos e fazia cada vez menos esforço para esconder os seus rastros. Até que um dia, Dahmer conheceu Tracy Edwards e ofereceu dinheiro a ele para posar para umas fotos no seu apartamento. Para a sorte de Tracy, Dahmer naquele dia estava sem a sua droga tranquilizante.
e planejava apenas deixá-lo bêbado. Quando chegaram, Tracy estranhou logo o mau cheiro que estava vindo do seu apartamento. Então Dahmer tentou convencê-lo a colocar uma algema para tirar as fotos, mas quando houve resistência da parte de Tracy, Dahmer puxou uma faca para ameaçá-lo. Os policiais encontraram Tracy correndo pela rua com uma algema no braço. Então, após interrogá-lo, decidiram ir até o local para investigar. Quando chegaram, Dahmer tentou persuadir os policiais de que Tracy era seu namorado e que haviam brigado, mas a polícia pediu para entrar no apartamento de Dahmer e ele concordou. Após algumas buscas, foram notando coisas estranhas pelo apartamento. O cheiro era insuportável. Então, Tracy falou para eles olharem dentro da geladeira. Quando o policial abriu a porta, tomou um susto. Na prateleira de baixo da geladeira havia uma cabeça com os olhos e a boca bem abertos. Então eles foram para cima de Dahmer e o prenderam. Nesse dia foram encontrados no apartamento 11 partes de pessoas, junto com 11 crânios intactos. O cheiro e a quantidade de partes de corpos que eles encontraram era inacreditável. O clima estava bem tenso. Muitas vítimas foram identificadas pelas fotos que encontraram no apartamento. Nessa noite, Dahmer é preso e confessa todos os 17 assassinatos. E diz que foi um alívio finalmente ter acabado. Em 30 de janeiro de 1992, começa o julgamento de Jeffrey Dahmer, a fim de determinar o seu estado mental. Se fosse considerado insano, seria levado para um centro psiquiátrico e poderia recorrer para ser liberado a cada 6 meses. O conceito de sanidade legal se trata de se a pessoa sabia o que estava fazendo e se sabia que era algo errado. Dessa forma, o psiquiatra conclui que Dahmer é são e que sabia exatamente o que estava fazendo e estava o tempo todo no controle de suas ações. Até porque ele tomou precauções para evitar ser descoberto. 17 de fevereiro de 1992. O júri chega ao veredito de que Jeffrey Dahmer era são, e o juiz finalmente o condena a 15 penas de prisão perpétua consecutivas pelos assassinatos cometidos. Um total de 957 anos de prisão. 3 anos depois, ele é condenado também em Ohio à prisão perpétua pelo assassinato de Stephen Hicks, sua primeira vítima. Jeffrey Dahmer em sua confissão. Foi um pesadelo. Vamos colocar dessa maneira. Tem sido um pesadelo há muito tempo. Por anos, obviamente, a minha mente tem sido invadida por ideias e pensamentos horríveis. É um pesadelo. Este é o grande finale de uma vida mal vivida. Eu não queria perguntas sem respostas. Então todas as perguntas agora foram respondidas. Em novembro de 1994, Jeffrey Dahmer é assassinado por um dos detentos chamado Christopher Scarver.
Scaver pegou um equipamento da sala de ginástica e bateu em Demer até matá-lo. Não havia em Demer marcas de tentativa de autodefesa. Demer estranhamente foi morto por um alter, o mesmo instrumento que ele usou para matar sua primeira vítima. Ele foi cremado, exceto o cérebro. Ele foi guardado para estudos sobre sanidade mental. Algum tempo depois, o cientista responsável pelo estudo atestou que não havia nenhuma anormalidade. E isso é o mais assustador. E então, meus caros convidados, o que vocês acharam da história do Sr. Demer? Quantas pessoas mais seriam vítimas caso o Sr. Tracy Edwards não tivesse conseguido escapar? Por que será que ninguém suspeitou da sua maldade e de todos os rastros que ele passou a deixar? Pelas suas confissões, fica evidente que ele mesmo não aguentava mais viver com o monstro que ele se tornou. Mas seus impulsos cada vez mais o levavam a matar. Será que algo na sua infância teria realmente ajudado a se tornar o que ele se tornou? Ou será que ele sempre esteve fadado a ser o monstro de Wisconsin? Eu gostaria de saber a sua opinião. Deixe aqui seu comentário. O projeto Acervo Secreto ainda está no início e contamos muito com a colaboração de vocês que assistem. Então eu peço que, se vocês gostaram dessa história, nos ajudem a crescer este canal. Gostamos muito de mistérios e sabemos que vocês também gostam, e por isso estamos nos dedicando a fazer esse conteúdo com a melhor qualidade possível. Então peço que, se você gostou da proposta do canal, inscreva-se e compartilhe com seus amigos, e ajudem a nossa comunidade. Se tiverem dúvidas ou sugestões, comentem aqui embaixo. Nós do Acervo lemos todos os comentários e buscamos cada dia melhorar o que fazemos. Então, não deixe de comentar, compartilhar e se inscrever neste canal. Vejo vocês na próxima leitura. Até lá.